sem saber para onde é, mesmo sem saber o que fazer, ele sai do lugar que ele está e começa a seguir para um lugar que ele não sabe para onde vai. Ele obedece. E Deus faz a primeira promessa a ele. Deus diz assim: olha, eu vou multiplicar a tua descendência. E depois, quando o tempo passa e Abraão tem o seu filho, Isaque, Deus diz assim: Abraão, de madrugada, Deus diz assim: Abraão, eu quero que você saia juntamente com Isaque, e eu quero que você sacrifique Isaque, o único filho que ele tinha. Ele tinha também um outro filho, mas não era um filho amado. E Deus diz assim: olha, eu quero que você sacrifique Isaque. Isso de madrugada. E Abraão diz: Senhor, espera um mês para eu poder me despedir do meu filho, espera um tempo. Não. Ele prontamente se levanta, pega as coisas, chama Isaque e vai. E a gente aprende aqui com Abraão que, além da obediência, ele tinha prontidão. Ele não ficava dando desculpas para Deus: Senhor, eu vou fazer, mas vou fazer quanto tempo passar, eu vou fazer, mas não vou fazer só depois. Não. Deus mandava ele fazer algo e ele prontamente obedecia. E a gente vê que todas as nossas ações, elas têm consequências, tanto a obediência quanto a desobediência. E aqui Abraão, ele resolveu obedecer, mesmo sendo muito difícil para ele, e Deus recompensa Abraão com muitas bênçãos. Deus multiplica a descendência dele, ele providencia um cordeiro e salva Isaque. Ele abençoa toda a descendência de Abraão e ainda diz uma outra promessa que aqui nos alcança. Ele diz assim: através de você todas as famílias da terra serão benditas. É o que a gente viu falando no carro, que Deus, ele fala coisas, ele faz coisas que o diabo não consegue ter total entendimento. Porque assim, a gente vai ver que o inimigo, ele tenta o tempo inteiro impedir os planos de Deus. Ele sabia que depois do pecado de Adão, nós estávamos condenados. Então, ele diz assim, Deus, né, ele vai mandar alguém para regenerar o povo de Israel. Ele não entende o plano de Deus, porque assim, apesar de o diabo ele ter uma certa inteligência, ele não tem a inteligência compatível com a de Deus. E Deus disse aqui para Abraão: Abraão, através de você todas as nações da terra serão benditas. E aí o diabo não consegue entender e fica o tempo inteiro tentando destruir o plano de Deus. Ele tenta matar Moisés, ele tenta matar Jesus e ele não consegue entender. E quando ele finalmente pensa que matou Jesus, ele na verdade estava concretizando o plano de Deus, que era justamente para isso que Deus mandou Jesus à terra. E o diabo, ele não entendia. Mas depois a gente entra nesse assunto. É interessante que tudo que nós fazemos, tanto a nossa obediência quanto a nossa desobediência, tem consequências. No livro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é mais importante do que todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.